Bom dia a todos. Vamos estudar? Estão prontos? Vamos ter o nosso tempo de oração. Tem alguns motivos de oração meio urgentes. A irmã Maria de Fátima agradece as orações da igreja. A cirurgia foi um sucesso. Ela ainda está na UTI, porque tem o pós-operatório, né? Tem de ficar em observação. Ela passou por uma cirurgia na coluna, que ela está aguardando há muito tempo. Conseguiu, o SUS encaixou para ela. E está em recuperação aí lá no hospital. Logo volta para casa. Então, motivo de gratidão. Temos o filho da irmã Ivone, o Wagner. Ele não está... Walter ou Wagner? Lembra, irmã Petronilha? Deixa eu achar aqui a mensagem que ela me mandou. Wagner. O Wagner, ele não está muito bem de saúde, está no hospital. Ela não me disse o que era. Isso ela mandou mensagem ontem à noite. E ela hoje também não está bem. Ela foi para o UPA agora cedo. Irmã Ivone tem, vez ou outra, algum mal-estar, né? Alguma tontura. E ela está no UPA agora. Lembrar de orar pela vida dela. Tem algum motivo mais? Vinícius e Isabela, um casal que tem chegado à igreja. Eles estão fazendo parte do grupo do Rafael. Ela está com Covid e o Henry, pequenininho, né? Bebezinho, também. Então lembrar de orar por ela, pelo filhinho. Mais algum motivo? Irmã Petronilha? Alessandra, né? Vamos orar pela neta também da irmã Petronilha, Alessandra. Vamos orar? Querido Deus, o Senhor conhece cada situação que foi apresentada agora. E o Senhor é o mais preocupado com todas essas vidas, até mais do que nós mesmos. Então nós pedimos para que o Senhor intervenha em cada caso, ainda que o Senhor é um Deus soberano e faça todas as coisas de acordo com o conselho da sua vontade. O Senhor pede que nós oremos pelas pessoas, não só por sua saúde, mas principalmente pelo seu coração, para que essas pessoas temam ao Senhor, descansem no Senhor, sigam a Jesus. Então nós pedimos, Deus, por esse segundo motivo, para cada uma dessas pessoas, mas também lembramos de que o que eles estão mais necessitados nessa hora é a cura física, a recuperação da saúde. E colocamos diante do Senhor esses desejos nossos pedidos, e pedimos como filhos que pedem algo para o Pai. O filho quer e pede, e o Senhor diz que é assim que nós devemos orar, e a tua vontade vai ser feita de qualquer maneira, mas a nossa vontade, Deus, é que o Senhor cure essas vidas. Assim oramos pedindo por esse tempo que vamos ter de estudo da palavra, que seja produtivo, seja útil para nos capacitar a compreender melhor a tua palavra. É a minha oração, no nome de Jesus, amém. Tem algum barulho nessa caixa aqui, né? Abner, não sei se dá para desligar essa aqui, mas... Bom, vamos lá. Vocês estão me ouvindo bem? Eu vou pedir para vocês virem mais perto. O pessoal que está mais no fundo, não precisa todo mundo sentar no meio, mas só um pouquinho mais para frente, por favor. Pode abaixar mais, que eu controlo aqui, Abner. Som.
Alô? Eu vou controlando aqui não está no máximo não. Tá ótimo, obrigado. Vamos lá, gente. Leia a palavra, aula número 4, grande ideia. Alguém conseguiu trabalhar em 1 aos Tessalonicenses, capítulo 3, de 1 a 13? Alguém? Levante uma de suas mãos, em espírito. Tá bom, ok. Quem conseguiu trabalhar vai estar um pouco mais à frente na tarefa. Quem não conseguiu trabalhar, vai trabalhar agora. Vamos lá. Eu, de novo, nessa primeira parte, vou fazer uma recapitulação do que já vimos, só para refrescar sua memória e apresentar o conteúdo da aula de hoje, tá? Então, vamos fazer a recapitulação, vamos responder, ou melhor, estudar sobre a pergunta número 6. Já estamos chegando ao fim, né? São 8 perguntas. E já estamos na 6ª hoje, temos a 7ª domingo que vem, a 8ª no seguinte. E aí vamos ter um outro domingo em que vamos repassar as 8 perguntas, e aí acabou, leia a palavra. Aí a gente vai entrar numa outra matéria aqui na nossa escola bíblica. A gente tem falado sobre o método COMA. Eu tenho pegado alguns homens e jovens como cobaias nesse período em que temos estudado 1 Tessalonicenses, porque o nosso objetivo é produzir um material para os membros da igreja que é como se fosse um roteiro de discipulado. E o que isso seria? Basicamente são perguntas que vão ajudar você e a pessoa a quem você quer discipular, vão te ajudar a ler o texto bíblico. Então a ideia é que os nossos membros façam discípulos e façam usando a Bíblia. Então nós estamos em... Como é que diria, Rafael? A gente nem começou a fazer o negócio, né? Como é que faz numa pré-edição? Estamos só planejando, né? Nem começamos a colocar em prática, mas a ideia é produzir algumas apostilas em livros bíblicos. Então estamos com 6 livros, estamos trabalhando em cima deles, para que, por exemplo, a pessoa aceitou Jesus, creu em Jesus. O que ela precisa estudar? Que livro eu vou dar para ela ler? O que ela tem que aprender? A primeira coisa que a gente vai sugerir é estude um evangelho com ela. Estude o evangelho de Marcos, por exemplo. Então nós vamos fazer um roteiro com perguntas que te ajudem a entender Marcos e ajudem essa pessoa que acabou de se converter a entender Marcos também. Então eu tenho feito aí alguns homens de cobaia, dentro do meu tempo que eu consigo fazer. Os outros presbíteros também farão isso. E a ideia é que isso comece a espalhar, então até que chegue a você, que não é presbítero, não é diácono, não é líder de grupo, mas o material já vai chegar revisadinho para você, você vai poder investir na vida de alguém. Então, e a gente vai usar o método COMA, está usando ele, observando o contexto, fazendo observação, tentando descobrir a mensagem do texto e aplicando o texto para as nossas vidas. Então, em breve, nós teremos pelo menos a primeira apostila feita, e se você quiser, ela vai estar impressa bonitinha, vamos dar na tua mão, e aí vamos fazer o desafio. Agora você vai discipular alguém, certo? Gostaram da ideia? Desafiadora, né? Mas é delicioso, delicioso, é muito bom. Vocês vão gostar. Muito bom, então, por isso estamos fazendo Ler a Palavra, também para te dar recursos para saber ler a Bíblia junto com uma pessoa. Nós passamos por 3 perguntas já. Primeiro, que tipo de texto é esse? Nós estudamos sobre gênero literário e a carta está dentro do gênero literário discursivo. O que isso significa? Que o autor está apresentando argumentos lógicos, ou melhor, argumentos por meio de frases, de trechos de argumentos lógicos. Ele quer transmitir uma ideia e vai construindo essa ideia em frases. Então nós precisamos entender, estamos numa carta, não posso ler apenas um trecho dela, preciso ler ela inteira, porque tem uma mensagem principal que está sendo construída em pequenas partes. E quando a gente estuda a carta em pequenas partes, precisamos lembrar disso. Essa pequena parte tem a ver com o todo. Então eu estudo um trecho, mas lembrando, ele está ligado ao que veio antes e ligado ao que veio depois. Eu preciso lembrar disso na carta. A segunda pergunta que nós respondemos é como devo ler esse texto.
E isso aqui se aplica a qualquer gênero literário. Primeiro, eu preciso ler permanecendo na linha do autor. Eu não digo nem mais e nem menos do que ele está dizendo. Eu me contento com o que ele está dizendo. Mesmo que eu tenha curiosidade, mesmo que eu tenha vontade de acrescentar alguma coisa, eu tento ficar na linha do que o texto está dizendo. O segundo princípio é eu permitir que o texto molde os meus pressupostos. Tem coisas que nós acreditamos de berço, de criação, de experiência de vida, de conclusões que tiramos até da leitura bíblica. Mas ao ler o texto bíblico, por vezes os nossos pressupostos, as nossas crenças, as nossas convicções vão ser desafiadas. O texto afirma algo que contraria o que eu acredito. E aí o que eu faço? Eu tenho que ser humilde e lutar contra essa crença que tenho para permitir que o texto molde isso. O texto é rei. O texto é Deus falando. Então, se é Deus falando, eu me submeto ao que Deus fala, por mais difícil que seja. Não quer dizer que é um processo fácil, mas é o que Deus espera de nós. A terceira pergunta fala sobre o que estava acontecendo naquela época. E isso aqui é sempre a primeira pergunta a se fazer quando você está diante de um texto bíblico. Ou melhor, as primeiras são as duas primeiras, mas no dia a dia, a primeira coisa é o que estava acontecendo na época? Contexto. É isso que você está tentando descobrir. E o contexto começa com ler a carta inteira, ler o livro inteiro. O livro tem muitas dicas do que estava acontecendo. Hoje, o texto que a gente vai estudar tem muita coisa que a gente vai ver. Olha, isso aqui é uma informação de contexto, está vendo? O apóstolo Paulo está descrevendo o que estava acontecendo naquela época. Então você vai tentando descobrir o que estava acontecendo na época antes de descobrir a mensagem do texto. É importante que você entenda o que estava acontecendo. E aí depois nós fomos lá para Atos 16 e 17, que conta sobre a origem da igreja em Tessalônica. E entender a origem dela ajuda muito a entender o conteúdo da carta. A quarta pergunta é como o autor organizou as suas ideias. Aqui nós estamos falando de estrutura. Como a carta ela é uma construção lógica de argumentos, então a estrutura é a tentativa de perceber esses argumentos menores, essas pequenas partes que se juntam e fazem o todo da carta. Então a estrutura é a forma escolhida pelo autor para transmitir sua mensagem através de ideias menores. A importância de entender a estrutura é que se nós entendermos as ideias menores, estamos muito mais propícios a entender a ideia maior. Se a gente não entende as menores, vai ter muita dificuldade em entender a ideia maior, a mensagem principal do texto. A quinta pergunta que nós estudamos é qual era o pecado ou a necessidade dos leitores, e nós paramos aqui. Semana passada tivemos a assembleia e aí desenvolvemos um pouco mais esse conceito. Mas basicamente o que estamos falando aqui é sobre a urgência. O que é a urgência? Por que esse texto foi escrito? Havia algum problema que ele tentava resolver. Porque se não tivesse nenhum problema, seja na vida do escritor, seja na vida dos leitores, aquele texto não teria propósito de ter sido escrito. Então, todo texto que se é escrito tem um propósito. Até hoje em dia. Você vai fazer a faculdade, você tem que fazer uma monografia, um TCC. Tem um propósito aquilo ali. Não só te graduar, mas provavelmente vai ser a área que você tem mais interesse, que você vai querer desenvolver depois. Aquilo vai ser útil para alguém. Então sempre, qualquer texto tem um propósito. Até uma lista de compras. Você faz uma lista de compras com que propósito? Se lembrar o que você precisa comprar, não é? Então todo texto que é escrito tem um propósito. E o propósito está relacionado à urgência. A urgência é o que era urgente que precisava ser resolvido naquela época. Foi o que motivou a escrita. E basicamente, pelo menos, quando nós lemos a Bíblia, nós percebemos que essa urgência pode ser dividida em duas áreas principais. Ou são pecados evidentes que as pessoas estavam cometendo, e aí o autor está escrevendo para consertar esses pecados, para dizer para as pessoas, vocês têm que parar de fazer isso. Ou podem ser necessidades humanas que não necessariamente são pecado, são efeitos da queda. Então a dor, nem sempre você sente dor porque você pecou. A dor é porque nós vivemos num mundo caído, quebrado, nós estamos caminhando para a morte e aí sentimos dor, uma doença, né, repentina, um câncer. Como é que eu lido com isso? Então, há textos que falam sobre como lidar com a dor, com o luto, com a tristeza, com a dificuldade da vida, com a ignorância, muitas vezes. Eu não sei resolver esse problema. Eu preciso de sabedoria.
É o que a gente tem estudado em Provérbios, né? É um texto que ajuda muito você a resolver necessidades humanas. Então, o texto bíblico, ele pode ser uma resposta aos pecados do povo, às necessidades do povo ou as duas coisas juntas. Por vezes as coisas estão misturadas e a gente vai tentando identificar. Na quinta pergunta, é muito importante essa pergunta. Você está tentando perceber qual era a necessidade ou o pecado dos leitores. Porque a mesma necessidade e pecado deles pode ser a mesma nossa. O mesmo pecado que eles cometiam pode ser o mesmo pecado que eu cometo. Ou as necessidades que eles tinham são as necessidades que eu também tenho. Ou seja, como é que Deus resolve o problema deles? Com o texto. E esse texto também vai resolver o meu problema. E aqui está a chave da aplicação do texto. Como Deus solucionou o problema na época, essa maneira dele solucionar também é a maneira dele solucionar o meu problema hoje. O nosso problema como igreja, como povo de Deus. É claro que tem uma ponte de lá até aqui, que é exatamente o conteúdo da próxima aula, e eu vou falar isso para vocês. Mas hoje a gente vai estudar a pergunta número 6, qual a lição principal deste texto? Já já falo mais sobre ela. A ponte que eu falei, da época, com os dias de hoje, é a pergunta número 7. O que tudo isso tem a ver com Jesus? A gente só vai conseguir encontrar um paralelo entre o que foi dito, por exemplo, lá para o povo de Israel, quando estava sob a liderança de Josué, para entrar na terra prometida, quando Deus manda para que Josué e o seu exército extermine todos os cananeus. E aí você já faz a associação, né? Cananeu é inimigo. Então, quem é meu inimigo hoje? É a minha sogra, é o meu chefe, é o meu vizinho, é o meu irmão que não se dá comigo, né? Então o que eu faço? Deus mandou Josué matar todos os inimigos, automaticamente a aplicação é, eu preciso matar todos os meus inimigos. É isso que você vai fazer? Sim ou não? Mas se você for fazer isso, você tem que sentar na primeira cadeira aqui, ó. O que mais tem que aprender é ler a Bíblia. É claro que não. Mas o que eu faço com esse texto? Eu vou excluir Josué da minha devocional, porque ao mesmo tempo, quando Deus diz para Josué ser forte e corajoso, aí é fácil, né? A gente pega para a gente. Tá vendo, Deus está mandando ser forte e corajoso. Não, Deus estava dizendo para Josué ser, na condição de líder de Israel, de general do exército de Israel, naquela época. Eu preciso entender isso, e aí para trazer para os meus dias, eu preciso passar pela cruz de Cristo. O que isso tem a ver com Jesus? Ele é a ponte para trazer para os meus dias. Se eu não conseguir fazer essa ponte, se eu não consigo perceber o que aquele texto tinha a ver com Jesus, e como isso afeta a minha vida hoje, certamente nós vamos aplicar, e aí a pergunta número 8, o que Deus espera de nós? Certamente nós vamos aplicar o texto de maneira errada. E aí a gente percebe na igreja brasileira por que há tanta ignorância bíblica e ignorância prática. As pessoas fazem as coisas em nome de Deus, e aí você pergunta, mas por que você está fazendo isso? Ah, porque eu li na Bíblia. Aí você vai ler o texto que ele leu na Bíblia, não tem nada a ver com aquilo. Porque a pessoa não aprendeu a ler a Bíblia, e ela aplica o que ela lê, mas ela não sabe ler direito. Então a vida dela fica toda torta, toda em descompasso com o que a Bíblia diz. Não é o que a gente espera para a nossa vida. O que você quer? Quer eu voltar para casa? A sua aplicação seja realmente o que a Bíblia diz, ou seja, o que você acha que ela diz, mas não é o que ela diz? O que você prefere? Aplicar o que Deus diz? Ou aplicar o que você acha que Deus diz? O que Deus diz, não é? Não é a primeira? Então por isso a gente precisa trabalhar. Leitura não é simples, é um exercício. Então você, na escola bíblica, já tem percebido isso? Você está vindo, na primeira parte ouve, na segunda parte trabalha. Então a gente veio trabalhar hoje. É o dia do Senhor, vamos trabalhar na obra do Senhor. E parte da obra do Senhor é entender o que Ele diz. Certo? Para a gente não fazer lambança durante a semana e fazer coisa errada porque não está aprendendo a ler a Bíblia. Vamos ao assunto de hoje então. Qual a lição principal desse texto? Deu um probleminha ali na minha projeção, mas a gente vai chegar lá. No Pregue a Palavra, quando nós estamos tratando desse princípio, nós estamos falando da grande ideia. O que é grande ideia? Não é que, sabe aquele dia que você está trabalhando, lavando a louça ali, ou capinando um terreno, e aí você fala, rapaz, tive uma ideia muito boa,
Uma grande ideia, vou fazer isso. Não é disso que nós estamos falando. A grande ideia nada mais é do que um resumo da mensagem principal que o autor queria transmitir ao escrever esse texto. Então a grande ideia, entenda isso como o objetivo final que o autor tinha para aquele texto. Ele queria transmitir isso aos seus leitores. Então, eu estou seguindo os passos, desde a pergunta número 1 até agora a pergunta 6, e cada passo vai me dando informações a mais para entender o que ele queria dizer. Não adianta eu abrir a Bíblia e tentar descobrir direto a pergunta número 6. Eu tenho que ter passado pela 1, 2, 3, 4, 5. Se eu fiz o trabalho certinho, certamente eu vou ter muita informação para chegar à resposta dessa pergunta. O que o autor queria transmitir com essa passagem, com esse texto? Qual que é a mensagem principal? Qual que é a lição principal? Quem está participando dos grupos de discipulado já percebeu isso, né? Na terceira pergunta, são 5 perguntas que a gente responde, lembram? Na terceira pergunta, qual que é a terceira pergunta? Qual é a lição principal desse texto? Lembra disso? Então, é isso que a gente está tentando descobrir quando está lendo a Bíblia. Qual que é a lição principal dessa passagem? Há algumas dicas para se descobrir a lição principal de um texto. A primeira coisa, você precisa descobrir a urgência da passagem. O que é a urgência? Pecado ou necessidade? Ou as duas coisas. Então, na leitura, você está tentando identificar. Me parece que aqui eles têm um problema de preguiça. Então, esse aqui é um dos problemas, é uma das urgências. Mas também parece que o texto diz que eles tinham medo. Então era preguiça e medo. Ok, então vou anotando isso. Vou marcando, versículo 1 parece que é preguiça, versículo 2 parece que é medo. Primeira coisa, você está tentando descobrir a urgência. A segunda dica para identificar, para descobrir a grande ideia, o resumo da mensagem principal, identifique a estrutura do texto. Agora você vai identificar as partes menores. Tudo isso a gente já tem feito. Como é que o texto se divide? Primeiro o autor falou sobre isso, agora ele fala sobre isso, agora sobre isso. Identifiquei os blocos menores, os trechos menores. Depois, isso aqui é muito importante, nós não fizemos isso até agora, hoje vamos exercitar bastante. Você vai nomear cada uma dessas partes menores. Vai dar um nome, um título para cada uma delas. Esquece o título que está na tua Bíblia. Por isso que eu estou dando uma folhinha para você. Porque é para você produzir isso. Então você vai usar o raciocínio, vai olhar lá. Eu acho que nos versículos 1 a 3 ele está falando de um assunto. 4 a 6 ele fala de um segundo assunto. Qual que é o primeiro assunto? É sobre santificação. Ok, o que ele fala sobre santificação? Que a gente deveria buscar a santificação. Então você coloca lá, nós deveríamos buscar a santificação. Não tem certo ou errado nesse momento, você está fazendo anotações. Quem escreve no celular, dá para apagar rapidinho, né? Eu sugiro não apagar. Eu vou mostrar para vocês, posso mostrar depois do intervalo, como que é o meu processo de produção de grande ideia no sermão. Eu nunca apago nada. Faço a primeira, depois faço a segunda. Tive uma outra ideia, faço a terceira e vou fazendo. No final eu estou com 10 frases lá. E aí eu vou tentando perceber qual que tem mais a ver com o texto. Então não apague, vai escrevendo. Eu acho, Deus quer a nossa santificação. Aí depois você olha e lê de novo e fala, eu acho que precisa ter mais um detalhe aqui. Mas nomeie cada bloco. Vai para o segundo bloco. Esse texto fala sobre isso. Tente resumir isso. Terceiro bloco, fala sobre isso. É o que você está fazendo no terceiro passo aqui. Depois de fazer isso, você vai unir essas ideias menores numa frase só. Então vai pegar a primeira parte, fala sobre santificação. A segunda parte fala sobre, o outro assunto. Terceira parte, e vai juntar isso. Vai ficar uma frase gigantesca. E aí você vai tentando dar sentido a essa frase, unindo os trechos. E aí, por fim, você vai voltar lá para o primeiro exercício. Você vai conferir se essa frase resolve a urgência.
Lembra que o texto apresentou uma urgência, pecado ou necessidade. Ele tinha o objetivo de resolver esse problema. Então a sua mensagem principal, que você identificou, a lição principal, tem que resolver esse problema. Depois de todo esse trabalho, se você perceber que a sua frase não resolve o problema do texto, dos leitores, então começa o processo de novo. Porque ele está ali para resolver aquela questão. Ou você identificou errado a urgência, ou você identificou errado a lição principal. Porque ela vai resolver a urgência. Faz sentido? Vocês estão junto comigo? Estão junto? Ok. Alguém tem alguma pergunta? Não, hoje nós vamos trabalhar o 3. Mas não vai ter problema, eu vou apresentar para vocês eu vou dar para vocês uma folhinha depois do intervalo, tá bom? Alguém tem alguma pergunta? Diga, Gil. A urgência? Eu desenvolvi ela na recapitulação. Alguém tem mais dúvidas sobre a urgência? Pecado ou necessidade? É porque eu trabalhei ela na introdução. Sim. Deixa eu fazer um exercício aqui, só um instante. Eu vou mostrar para vocês. É claro que não vai estar tão visível assim. O preparo que eu tive para fazer o sermão de domingo passado. Quem lembra da pregação de domingo passado em Provérbios? Sobre o que nós falamos, ô Moisés? 3 P's. Quais eram os 3 P's? Pelo menos lembrou os 3 P's. Preguiça. Isso é a questão do prejuízo. Segundo, tinha a ver com preguiça, que era a questão da formiga. E terceiro, perversidade. Certo? Deixa eu mostrar para vocês aqui a minha brincadeira. Deixa eu projetar. Ok. Antes de mais nada, eu vou mostrar para vocês como eu faço para tentar descobrir a estrutura do texto. Tá? Não sei se isso aqui pode mais confundir do que ajudar, mas vamos lá. Eu tenho aí... Vamos, meu filho. Ok. Deixa eu virar a tela. Estão conseguindo enxergar alguma coisa? Não? Bom, não vai dar para enxergar mesmo. Mas na coluna da direita, tá vendo que tem uma coluna lá? Ó, na coluna da direita nós temos o texto em hebraico, texto de Provérbios. Isso aqui é um site que para o nosso país é de graça.
países emergentes, eles disponibilizam essa ferramenta de graça. Lá nos States, é caríssimo para ter esse site aqui. O que ele faz? Ele ajuda ele tem vários recursos, mas ele ajuda na estruturação do texto. Então aqui você tem o texto em hebraico, e do lado de cá você tem o texto em português, certo? Então estamos diante de Provérbios capítulo 6. Qual que é o meu trabalho enquanto estou lendo? Eu estou dando uma olhada no hebraico e dando uma olhada no português. E aí eu venho quebrando o texto, onde eu percebo que há... Lembra que eu falei sobre as ideias menores? Então eu venho dividindo as ideias menores. Versículo 1, você está vendo aqui que está claro. Ó. Mas do ladinho você tem um A e um B. Então o versículo 1 se divide em duas partes. E aí eu faço esse trabalho no texto inteiro, do 1 até o 19. No final do processo, eu tenho os blocos menores. Então, se você reparar, do versículo 1 até o versículo 5, tem uma ligação entre todos os versículos. Depois, do versículo 6 até o versículo 11, eu também tenho uma ligação entre as ideias. E no versículo 12 até o versículo 19, também uma ligação. O que tudo significa? Para você, talvez, significa latim. Não entendi nada do que você está falando. Tudo bem, mas esse material aqui vai me dar substância para chegar nesse ponto aqui, que é o que eu estava mostrando que eu ia mostrar para vocês. Que é o seguinte. Estão conseguindo enxergar aí? Lembra que no texto lá em hebraico eu percebi 3 divisões maiores? Dá para fazer só com português. Eu estou percebendo as divisões. Aqui eu fui colocando no papel. Depois de ter feito aquele trabalho, vim aqui e comecei a digitar. Versículos 1 a 5, eu vi que ele fala sobre o fiador. Que era o que ele falava lá no texto. Meu filho, se você ficou por fiador, ficou preso a essa dívida e tal. Na frente, eu coloquei sobre qual assunto a respeito do fiador isso significa. A responsabilidade pela dívida dos outros. É sobre isso que ele está falando. Embaixo, eu vim subdividindo essa divisão. Então, sobre fiador, no versículo 1 a 2, ele dá uma informação. Ele diz que ser fiador é uma prisão. Depois, no versículos 3 a 5, é que ele dá uma orientação para o filho dele. Filhos, se você ficou por fiador, vá até o seu próximo em humilhação e se livre dessa dívida o quanto antes. É mais ou menos isso que ele está dizendo lá. Aqui eu só estou tomando nota, só estou percebendo o que o texto fala. Fiz o primeiro trabalho no versículos 1 a 5. Depois o segundo trabalho é no versículos 6 a 11. O texto não fala mais de fiador. Agora ele fala sobre o preguiçoso. Vá ter com a formiga ao preguiçoso. Então, dos versículos 6 a 11, ele está falando sobre o preguiçoso. E ele fala 2 coisas. Primeiro, no versículo 6 a 8, ele usa a imagem de uma formiguinha. Aprenda com a formiga. E o que ele manda aprender com a formiga? Na frente eu coloquei ali, a formiga trabalha mesmo sem cobrança. Esse é o trabalho da formiga. É a lição que ele quer que o filho aprenda com a formiga. Depois, nos versículos 9 a 11, meio que literalmente ele está dizendo, levante-se da cama. Pare de ficar deitado e vá trabalhar. Trabalhe, aí na frente eu descrevo, trabalhe antes que venha a pobreza. Eu estou resumindo o que o autor está dizendo naqueles versículos. Esse é o trabalho que vocês têm que fazer. Aí, depois, a partir do versículo 12, ele muda de assunto. Ele fala sobre o perverso. Versículos 12 até 19. E eu percebi que dos versículos 12 a 15, ele fala sobre a identidade do perverso. Quem o perverso é? Do versículo 12 a 13, ele fala sobre o exterior do perverso, ele fala sobre a boca, os olhos, os pés e as mãos do perverso. E do versículo 14 e 15, ele fala sobre o interior. Fala sobre o coração, sobre os planos, sobre o que ele semeia, o que ele planta. Depois, os versículos 16 a 19, ele dá uma informação sobre o perverso. Na verdade, 2 informações. A primeira, no versículo 17, ele fala sobre o fato de que Deus o detesta. Deus odeia o perverso. E versículos, está errado ali, 17 a 19, seria 18 a 19, ele fala sobre as práticas do perverso. Que aí ele diz o que Deus condena, lembra? Deus odeia o orgulho, odeia a mentira, a perversidade, a maldade e tantas outras coisas. É isso o que eu faço na questão daquela nossa perguntinha sobre identificar a estrutura. Depois de fazer isso, ou enquanto estou fazendo isso, eu estou percebendo que o autor está combatendo você se comprometer com uma dívida que é de outro.
Está combatendo a preguiça e está combatendo a perversidade. Quais são as urgências desse texto? Fala, Pedro. O pecado. Quais os pecados? Perversidade é um deles. Que mais? Preguiça. E o primeiro lá, qual que era? Ser fiador. Se comprometer com a dívida de outra pessoa sem perceber onde você está entrando. Então, são 3 pecados. O primeiro é mais tolice. Os outros também são tolice. Todos são, né? E aí, depois de fazer isso, eu vim aqui em cima, ó, em cima da minha estrutura, e coloquei ali. Parece que o autor está querendo tratar sobre prudência, cautela, sensatez, bom senso. Essas coisas fazem a gente prever as consequências das nossas ações antes de cometê-las. É basicamente isso que o Provérbios está querendo dizer, de 6, de 1 a 19. Filho, pense bem antes, e a sabedoria vai te dar cautela para você pensar antes de entrar numa dessas. Depois de fazer todo esse trabalho, eu vou para a grande ideia, que é o que nós vamos fazer hoje. Aí olha aqui a brincadeira. Quantas grandes ideias eu produzi aí? Então isso aqui foram alguns dias. Eu começo a trabalhar no texto que vou pregar domingo, na terça. Na terça vou para a estrutura, tento identificar a urgência. Na quarta, tento formular uma grande ideia. Na quinta, começo a destrinchar e escrever o sermão. Na sexta, finalizando. E no domingo eu reviso ele. Esse é um processo de produção de um sermão. Mas para vocês, pode ser o processo de produção da sua devocional. Quer ter um estudo bíblico mais robusto, mais profundo, mais bíblico? Você está tendo as ferramentas que um pregador tem, dentro das suas condições. Diante de tudo o que estudei, aquela que está em negrito, itálico e sublinhada, as duas que estão ali, são as que eu mais gostei. As outras eu não gostei tanto. Aí eu fui tentando juntar tudo que aprendi em Provérbios 6 em uma frase. Ouvir a sabedoria foi a primeira. Ouvir a sabedoria te afastará da dívida alheia, da preguiça e da perversidade. Foi a primeira que eu fiz. Aí a segunda, eu já fui mais prático. Ouça a sabedoria, ela te protegerá da dívida alheia, da preguiça e da perversidade. Terceira frase que eu tentei juntar as minhas ideias lá. A sabedoria nos previne contra a dívida alheia, a preguiça e a perversidade. Aí você vê que na quarta frase ali, eu nem terminei ela, né? A sabedoria oferece prevenção. E eu falei, isso aqui não vai ficar legal não. Fui para a próxima. Ouça a sabedoria e seja prevenido da dívida alheia, da preguiça e da perversidade. Uma outra frase, o sábio é prevenido contra a dívida alheia, a preguiça e a perversidade. Aí cheguei na última que acabou se tornando a minha grande ideia do sermão. Não sei se foi, eu acho que foi, né? Moisés que está... Não, Moisés que nem lembrou sobre qual que era o tema. Ouvir a sabedoria, lembrou o tema, mas não lembrava os pesos, né? Ouvir a sabedoria nos previne da dívida alheia, da preguiça e da perversidade. Essa frase aqui me ajuda a entender sobre o que o texto está falando. Essa é a lição principal do texto. Depois de fazer todo o processo de identificar a urgência, contexto, a estrutura, eu agora sei qual que é a mensagem principal do texto. Daqui eu vou fazer uma outra tarefa, que é descobrir o que isso tem a ver com Jesus. E aí já vou adiantar para vocês, o que tem a ver com Jesus estava aqui. Eu vou anotando também. Jesus arcou com a dívida que nós tínhamos com o Pai. Então, Ele assumiu uma dívida alheia, a dívida nossa. Jesus trabalhou em nosso favor quando ainda estávamos dormindo como preguiçosos. Ele alcançou a salvação quando nós não tínhamos competência para alcançá-la. Jesus semeou união a um povo que era perverso. O perverso semeia discórdias. Jesus semeou união a esse povo. E Jesus assumiu a ruína para se casar com o povo adúltero. Isso aqui é do sermão de hoje. Tá? Porque a princípio eu ia pregar o capítulo 6 inteiro. E depois eu percebi que era melhor dividir. Bom, então as 3 primeiras aí são questões de teologia bíblica. O que Jesus tem a ver com o texto. Mas isso vai ficar para domingo que vem. No final das contas,
É basicamente isso que nós vamos tentar fazer hoje. Descobrir a grande ideia de um texto. E o texto é o texto de 1 Tessalonicenses 3, de 1 a 13. Se você reparar, eu não preguei com nenhuma dessa grande ideia. Por quê? Porque elas estavam no meu esboço até, eu te falei que foi sábado? Eu não sei até quando que estava no meu esboço. Até os 45 do segundo tempo. E eu estava pensando lá, poxa vida, o texto fala sobre preguiça e perversidade. 2 P's, tá bonitinho. Mas o primeiro é fiador. FPP. Eu queria deixar a coisa mais bonitinha para trazer para o sermão, mais memorável. E fiquei pensando sobre o que ele está falando. Aí eu ia mudar para dívida alheia. Ia ficar pior, né? A sabedoria nos previne da dívida alheia, da preguiça e da perversidade. Eu não sei aonde, eu acho que eu estava capinando o terreno. Era isso? O que eu estava fazendo, Moisés? Assistindo o jogo do Corinthians, no sábado à noite. Assistindo o jogo, a minha cabeça viajando no sermão. E eu lá vendo, o jogo estava horrível, né? O Corinthians estava uma tristeza ultimamente. E eu assistindo o jogo e minha cabeça fervilhando com o sermão. E daqui a pouco eu fiquei pensando, ele está falando sobre fiador, sobre dívida alheia. No final das contas, ele quer que seu filho seja protegido do prejuízo, de perder dinheiro à toa. Ah, tá aí. Prejuízo, preguiça e perversidade. Os 3 P's. E aí então meu sermão, naquela noite de sábado, um dia antes de pregar, criou forma, ganhou forma. Nem sempre eu consigo fazer isso. Às vezes minha estrutura fica mais ou menos, bem mais ou menos. E eu oro, Deus, fala com o teu povo, porque é a tua palavra, mas eu não consegui fazer um negócio tão bonitinho aqui. Às vezes o negócio encaixa, assistindo o jogo do Corinthians, né? Mas esse é o processo que o seu pastor usa para preparar sermão, pregação. E é o processo que você pode ter nas mãos para a sua leitura bíblica, para a sua devocional. Ajudou a mostrar o exemplo? Ou piorou? Esperava que ajudasse. Poderia ser também, porque o texto usa a palavra proteção, acho que por 2 vezes. Ele usa. Então, poderia ser proteção também. Prevenção. Ah, tá, da questão do fiador. Do prejuízo, é. Então, na minha frase não encaixaria, porque a minha frase ficou assim, ó, a sabedoria nos previne da proteção, não ia encaixar. Então, ficaria, a sabedoria nos previne do prejuízo. Aí depois, da preguiça e da perversidade. Então, assim, é legal essa parte, porque você vai brincando com as palavras até perceber uma frase que resume mesmo o texto. Então, você pode escrever várias frases, até que você perceba, essa aqui eu acho que resume o texto. Essa encaixa mesmo com o que eu estudei.